Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. E nesta oportunidade, eu gostaria de falar sobre disciplina. Gostaria de falar sobre correção. É uma coisa que nós, seres humanos, não gostamos muito de falar, muito menos de ouvir. Nós não gostamos de ser disciplinados. Nós não gostamos de ser corrigidos. Eu imagino que você tem na sua lembrança momentos da sua infância, onde seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios lhe corrigiram em algum momento. Não foi bom, não é? Naquele momento você ficou irado, você ficou zangado, entristecido. Mas hoje, depois de muitos anos, eu tenho a certeza que você entende que aquela disciplina, que aquela correção lhe fez bem. Eu tomo por exemplo a minha própria vida. Na minha infância, na minha adolescência, por várias vezes, eu precisei ser disciplinado, ser corrigido. E hoje, aos 40 anos, vou fazer 41 agora em dezembro, eu entendo que aquelas disciplinas, que aquelas correções me ajudaram. Contribuíram para eu ser uma pessoa melhor. Contribuíram para que eu não viesse a cair em situações de desgraça, em situações de ruínas. Louvado seja o Senhor Deus pela disciplina que eu tive ao longo da vida. E aí, querido irmão, querido amigo, eu gostaria de meditar com você e dizer que assim como os nossos pais, como os nossos responsáveis, nos disciplinaram ao longo da vida, o Senhor nosso Deus também é um pai que disciplina os seus filhos. Sim, nós estamos acostumados a ouvir falar de um Deus amoroso. Estamos acostumados a ouvir falar de um Deus bonzinho. Estamos acostumados a ouvir falar de um Deus que suporta os nossos pecados, as nossas atitudes e fica quieto. Mas não é este o Deus que a Bíblia apresenta. Embora Deus seja um Deus amoroso, embora Deus seja sim um Deus bom, a bondade, a essência da bondade está no nosso Deus. Sim, Ele é bom, Ele é amoroso, mas a Bíblia também nos fala que o nosso Deus é um Deus que corrige, que disciplina o seu povo. Para isto, eu gostaria de convidar você a ler comigo a carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo de número 5. Veja o que está escrito. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Glória ao nosso Deus, que nos ama, que quer o nosso bem. E quando Ele percebe que nós estamos entrando por um caminho de pecados, por um caminho de rebelião, por um caminho de derrota, Ele prontamente nos corrige, nos disciplina. Ele prontamente envia contra nós, mas atenção, para o nosso bem, a disciplina e a correção. E a Bíblia nos diz que nós não devemos ficar entristecidos. Não, nós não devemos ficar revoltados contra Deus. Porque se Deus está nos disciplinando, a Bíblia diz que este é um dos sinais que nós somos filhos de Deus. Ora, geralmente uma pessoa não corrige um filho de outro. Geralmente as pessoas corrigem os seus próprios filhos. Filhos de outros, a gente até pode dar um conselho, mas nunca uma correção. Assim também é o nosso Deus. Deus corrige os seus filhos. E se somos corrigidos, louvado seja Deus por isso. Somos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pensando nisto,
O salmista diz no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Foi bom ter sido corrigido por Deus. É bom ser corrigido por Deus. Não é um assunto que nós gostamos de tratar, porém é um assunto extremamente importante, porque quando nós somos corrigidos pelo Senhor nosso Deus, Deus está nos livrando da ruína, Deus está nos livrando de uma vida miserável, da desgraça. E aqui, não leve a mal a palavra, mas entenda ela na raiz, na sua essência. Deus está nos livrando de uma vida sem a graça dele. Por isso a palavra, desgraça. Olha, eu penso que você conhece muitos homens e mulheres, muitas pessoas que viveram a sua infância, a sua juventude sem disciplina. Quantos destes você conhece que hoje estão na sarjeta? Estão nas drogas, na prostituição, no roubo. Muitos já até morreram. Por quê? Porque nasceram, cresceram, se desenvolveram sem a devida disciplina. E aí tomaram rumos que são rumos errados, rumos que são rumos de destruição. Mas o Senhor nosso Deus é aquele que disciplina o seu povo. E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Observe, querido amigo e irmão, que Deus julga, Deus disciplina, Deus corrige os próprios filhos seus da sua casa. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, o apóstolo Paulo diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui está o motivo da disciplina de Deus. Aqui está o motivo da correção de Deus, nos livrar do julgamento final, nos livrar da destruição. Eu quero que você se lembre da história do rei Davi. O rei Davi foi um homem abençoado por Deus, mas quando ele cometeu o pecado de adultério e de homicídio, o Senhor Deus puniu Davi. Nós temos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12, a descrição da punição de Deus sobre Davi. Todavia, a palavra do Senhor nosso Deus diz que o Senhor puniu Davi, mas não o matou. O Senhor Deus puniu Davi, mas poupou a sua vida, poupou a sua alma. Por isso, Davi foi reconciliado com Deus e nós encontramos a citação de que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Os Salmos de número 94, versículo de número 12 diz: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor repreende, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor ensina a sua lei. Ora, por vezes um dos métodos mais eficazes para o ensino é a disciplina. Você sempre vai se lembrar daquela disciplina que você recebeu do seu pai e da sua mãe por toda a sua vida. E isso lhe serviu de ensino. Semelhante coisa, quando o Senhor nosso Deus nos disciplina, Ele está também nos ensinando. E louvado seja Deus, quando nós aceitamos a sua disciplina, quando nós aceitamos o seu ensino. Em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 11, está escrito assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Louvado seja Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, está escrito, o Senhor Jesus falando: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Querido amigo, se você está debaixo da disciplina do Senhor Deus, se você percebe que o Senhor Deus está permitindo coisas ruins para te corrigir, para te disciplinar, não murmure, não reclame.
Não fique revoltado contra o Senhor, mas dê glória a Deus. Se arrependa, se converta, se corrija e siga a sua vida. Siga o seu caminho na direção do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te abençoar. Ele vai continuar te abençoando. A disciplina vai passar e o momento da bênção vai chegar. E você vai olhar para trás e vai dar glória a Deus porque Ele te corrigiu e te disciplinou. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.